ele está sendo oferecido para alguns clubes e ele interessa muitos clubes do futebol brasileiro. E aí o Grêmio vai falar direto com os representantes do jogador, não passando pelo Palmeiras. Isso incomodou a diretoria do Palmeiras. Pelo lado do goleiro, ele sabe que a concorrência está acirrada e que provavelmente no Grêmio ele vai ter mais espaço para ser titular. Assim, o Everton já não tem mais o mesmo prestígio que teve um dia com a camisa do Palmeiras, pelo menos por parte dos torcedores, mas internamente ele ainda é muito bem visto pela diretoria. Rapaziada, tá uma treta interna aí no Palmeiras, né? Das grandes aí por causa do Everton, né? O que tá acontecendo aí, cara, com relação a esse goleiro que tem tanta história aí no Palmeiras, né? E agora caminhando já pro final, né, do seu ciclo no Palmeiras, da sua trajetória de grande sucesso. Tá tendo esse desentendimento aí, né? Enfim, o que será que tá acontecendo? Vocês vão conferir aqui nesse vídeo algumas informações sobre isso, tá? O Lavieri vai trazer umas informações, detalhes sobre essa história. E o Boca também, Boca palmeirense, tá? Lá no Sport TV também eles falaram a respeito disso. Então, enfim, vamos conferir aqui. Primeiro o que o Lavieri falou, né? Ficou irritado com a postura do Grêmio, que foi conversar diretamente com os empresários do Everton e não procurou a diretoria do próprio Palmeiras. Anderson Barros e companhia entendem que o time gaúcho deveria primeiro pedir autorização para o Palmeiras para saber se ele quer liberar o seu goleiro. Anderson Barros e companhia também entendem que o momento era de uma boa relação, porque Palmeiras e Grêmio acabaram de fechar o contrato de empréstimo do Caio Paulista. Então o Palmeiras fala: dava para ter conversado comigo antes de forçar com os empresários. No momento, o Palmeiras não quer liberar o Everton, que tem contrato até dezembro de 26. Inclusive, o Palmeiras já fez uma proposta para que ele renovasse até dezembro de 27. A ideia é continuar com o Everton, Carlos Miguel e Lomba. Pelo lado do goleiro, ele sabe que a concorrência está acirrada e que provavelmente no Grêmio ele vai ter mais espaço para ser titular. Pelo menos por enquanto, o Palmeiras nega qualquer tipo de relação e de reunião com os empresários do jogador. Aí, rapaziada. Então, Lavieri já explicando aí alguns detalhes a respeito dessa treta toda aí, né? Bom, vamos conferir aqui agora também o que o pessoal do Sport TV falou, do Sport TV News, a respeito aí desse caso Everton, né? O Marcelo Lomba poderia indicar também a saída do Everton, porque na minha visão não faria muito sentido você ter 3 goleiros, né, enfim, com esse status no clube, mas é algo que também gera uma expectativa para saber quem vai ser o goleiro titular do Palmeiras em 2026. 3 goleiros, sendo 2 deles com uma idade já bem avançada, né? Próxima ali dos 40 anos. Acho que tanto o Lomba quanto o Everton tem 38 hoje, se eu não estiver enganado. Assim, o Everton já não tem mais o mesmo prestígio que teve um dia com a camisa do Palmeiras, pelo menos por parte dos torcedores, mas internamente ele ainda é muito bem visto pela diretoria. É um cara que tem uma liderança, não à toa ele foi em praticamente todos os jogos no vestiário para dar apoio para os companheiros, para fazer uma pré-eleição quando ele estava ausente, né, se recuperando dessa lesão no punho, essa fissura que ele teve no punho. E eu acho assim que o que a gente ouve de informação aqui é de que é possível até que o Abel faça um revezamento entre Carlos Miguel e o Everton. Mas ele tem a idolatria dele, são 12 títulos, ele tem o nome marcado na história, ele é um cara protagonista nessa era Abel, mas os ciclos acabam. E o Carlos Miguel chegou para ser o titular dos próximos anos. Eu acho muito possível que o Everton seja negociado. Se vai ser com o Bahia, que sondou né, o jogador e a negociação não andou, agora é o Grêmio. O Palmeiras não gostou da maneira como isso foi feito, tá? Acho que tem uma forçação de barra por parte dos empresários do Everton de sair oferecendo ele para outros clubes. É claro que o Everton quer jogar, eu estou curioso também para saber, né, qual vai ser a decisão do Abel e se vai ter mesmo esse revezamento. A gente não sabe nem se o Everton vai ficar ou não, porque ele está sendo oferecido para alguns clubes e ele interessa muitos clubes do futebol brasileiro. Se ele ficar, quem é que joga? Talvez seja a grande pergunta dessa temporada do Palmeiras. Né? Eu acho que é um risco liberar o Everton, porque o Carlos Miguel é um goleiro com potencial. Mas ele tem quantos jogos na carreira? Ele tem 25, 26 anos.
E Fez tem 27 em 2025. Vai fazer 27. Vai fazer 28 em outubro de 2025. E assim, não sei se tem 50 jogos de profissional, não, hein? Não, ele chega ao Palmeiras com poucos jogos. E só para falar da idade também, tanto o Everton quanto o Marcelo Lomba, os dois fazem aniversário em dezembro. Então, recém-completados. O Everton 38 e o Lomba 39. Já são goleiros com uma idade mais avançada. Então, o Carlos Miguel é um goleiro com potencial. Esse potencial não está certificado. Ele tem poucas partidas como profissional em 10 anos de carreira. E o Everton é a prova de que lesões acontecem, também para os goleiros, né? Se você... tem aquele velho ditado, quem tem 3 goleiros tem 2, quem tem 2 tem 1. Eu acho importante a manutenção do Everton. Por isso, para mim, não fez tanto sentido a renovação do Lomba. Não, mas acho que também é importante, viu, Vini? Porque você precisa de um terceiro goleiro. Como você falou, quem tem 3 tem 2. E muitas vezes você tem ou um terceiro goleiro. O terceiro goleiro ou é um jogador saído da categoria de base, né, que você está apostando no desenvolvimento dele, ou ele é um jogador, um goleiro veterano. Que vai te passar segurança e que também tem liderança dentro do grupo. O Lomba é esse cara também. Sim. Que a gente ouve é que ele... também, quando joga, ele impõe esse respeito, ele também chama a palavra, também faz as preleções dele, então... Não, um profissional de futebol muito sério, campeão do mundo sub-17, já faz muitos anos isso, né? Você falou que ele tem 39, 39, né? Vai fazer 40 em dezembro de 2020. E então se desenvolveu mais de 20 anos de carreira com muita seriedade, às vezes é importante você ter um jogador desse no grupo. Às vezes é melhor do que se você tem que avaliar a sua categoria de base. Eu estou segurando a vaga de alguém muito promissor? Aí não. Agora, não estou? Melhor ter um jogador desse no grupo. E para falar do Everton também, eu pelo menos não enxerguei um declínio técnico do Everton. Eu também não. Para fazer esse movimento, né? Porque a gente fala do Palmeiras que sabe nos últimos anos encerrar ciclos. Eu acho que o Palmeiras é até um exemplo em relação a isso. O Palmeiras consegue no momento certo, na visão, claro, da diretoria e da comissão técnica, encerrar os ciclos de jogadores que estão na história do clube. Foram vários exemplos nos últimos anos. Alguns exemplos de jogadores campeões da Libertadores, por exemplo. Mas o Everton, eu não via um declínio técnico, por mais que a torcida pegue no pé, parte da torcida, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas o Everton vinha numa boa temporada. É uma temporada onde ele tem uma falha muito gritante na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que sim, talvez seja a maior falha dele, a falha num jogo mais significativo, enfim, com a camisa do Palmeiras. Mas entregou muito durante a temporada também. Em vários jogos o Everton foi responsável por pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Everton, para mim, ele acabou criando nas arquibancadas, ou em parte das arquibancadas, esse incômodo por vir de algumas falhas pontuais. Ele é um jogador muito regular, é um goleiro muito seguro, mas que falhou pelo menos em 2 derbys recentes, naquela falta do Garro. O Corinthians também ele não foi bem, não. Tem aquela falta do Garro na Arena Barueri, que até hoje o torcedor lembra. Tem aquele jogo onde o Corinthians corria ainda um risco de rebaixamento, naquele momento daquela arrancada de 9 vitórias seguidas. Para o torcedor palmeirense era muito importante ir para Itaquera, na Neoquímica Arena, e conseguir vencer o rival, para atrapalhar esse plano de recuperação do Corinthians, e o Everton acaba falhando, saindo mal do gol num lance que o Yuri Alberto marcou, e tem esse lance do Chelsea, que é muito lembrado. Então, são falhas pontuais que fazem parte da torcida ficar incomodada com a fase recente do Everton, mas eu tô com vocês. Eu acho que, para os padrões do futebol brasileiro, é um ótimo goleiro, que seria titular em quase todos os times da elite e que não demonstrou, pelo menos para mim, essa queda técnica, essa queda de rendimento que fizesse o Palmeiras entender que o ciclo dele acabou. Para mim, o ciclo do Everton não terminou. Agora, 3 goleiros, com a renovação do Lomba, o bom momento do Carlos Miguel, que é jovem para um goleiro, e com o Everton sendo procurado por vários clubes, para mim tem uma dúvida aí se ele vai ficar ou não. Eu acho que seria importante a manutenção. Acho que era aquele gol. Pois é, né, rapaziada? Enfim. É complicado, cara. É um assunto delicado, porque como eles falaram aí, eu acabei falando também no início do vídeo aí pra vocês, é um pouco delicado por conta do cara ter uma história gigantesca, né, com a camisa do Palmeiras. Foi um dos grandes goleiros que já vestiu aí a camisa do Verdão, né? E assim, tem que se tratar com muita cautela, porque o cara encerrar, né, a carreira dele, assim, no caso, no Palmeiras, né, encerrar a trajetória, como eu disse no início do vídeo, encerrar a trajetória dele no Palmeiras
dessa maneira não pode, né? Não pode. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. E tem aqui também, pessoal, o Boca Palmeirense falando a respeito disso aí. Então bora conferir aqui o Boca, né? Pintou uma conversa com o Bahia, o Everton sai ou não sai do Palmeiras, o Palmeiras define que o Everton não sai, o Bahia desencana da contratação, vai buscar goleiro mais jovem, e aí o Grêmio vai falar direto com os representantes do jogador, não passando pelo Palmeiras. Isso incomodou a diretoria do Palmeiras. O que é isso? É informação do GE, tá? Aí eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica, tá? O Everton é um baita de um goleiro e pra mim, além de ídolo do clube, muito ídolo, tá? Pra mim ainda é titular do Palmeiras, mas isso é só uma opinião. Só que o que se conversa dentro do Palmeiras é que o Everton não é mais uma unanimidade titular absoluto, né? Na verdade, essa posição ela deve ser naturalmente ocupada pelo Carlos Miguel e através de um rodízio de goleiros, o Abel Ferreira utilize o Everton, né? O Marcelo Lomba renovou com o Palmeiras, o Carlos Miguel chegou com status de titular. Eu acho, não é opinião, não é informação, eu acho que tanto o Everton quanto os representantes já estão falando assim: ih, mano, aqui a gente não vai jogar muito não. Será que não vale ir pra outro clube? Isso é um achismo. Por quê? Baita de uma novela, velho. Baita de uma novela. É o Bahia, eu não sei se eu fico. Aí é o Grêmio sem a diretoria do Palmeiras saber. Eu tenho o máximo respeito ao Everton, gosto muito do cara. Além de grande jogador, é uma pessoa extraordinária pelo pouco que eu conversei, pelo pouco que eu entrevistei. Máximo respeito. E eu quero no Palmeiras e quero no Palmeiras como titular. Agora, precisa entender o que tá acontecendo e que seja o melhor ali pro jogador e pro clube. O que não pode, claro, é uma negociação pelas costas da Sociedade Esportiva Palmeiras, e não tô falando que isso é culpa do Everton, né? Aí é por parte do staff e os jogadores. Eu gostaria dele no Palmeiras, mas que a situação se resolva de uma vez, né? Senão começa uma novela que é chata pra quem acompanha, não faz sentido nenhum e não combina com a história do Everton, tá? Que é uma história fora de série, é um cara fora de série. Então tá aqui. Pois é, rapaziada. Então é isso aí. É exatamente o que o Boca Palmeirense falou aí, como eu já falei aqui pra vocês durante o vídeo, né? Não pode uma história tão bonita que nem a do Everton se encerrar assim, né? Não pode. Então, tem que ter cautela por parte do Palmeiras, sim, mas também por parte do Everton. Não, falar lá com o Grêmio, não, vamos sentar aqui, vamos conversar todo mundo, vamos ficar numa boa, vamos chegar a um consenso. Não ficar com essa historinha de vai sair, não vai sair. Ah, esquentou, agora esfriou. Agora, não, acho que eu vou sair mesmo. Não, agora, não, acho melhor ficar. Então, essa historinha que nem o Boca falou aí, essa historinha aí acaba cansando o torcedor, acaba cansando a diretoria, acaba cansando internamente, acaba cansando o próprio jogador, os dois clubes, e não fica legal pra ninguém, né, pessoal? Enfim, o que você acha? Qual que é a sua opinião a respeito do Everton? Goleiro titular, na sua opinião, do Palmeiras ainda? Ou não? Já passou o posto? Já passou por Carlos Miguel? Enfim, qual que é a sua opinião aí a respeito do Everton e o Palmeiras? Você acha que ele deve sair mesmo? Deve ir ao Grêmio? Não terá mais espaço no Palmeiras? Usa e abusa do campo dos comentários aqui embaixo. Bora debater esse assunto aí, beleza, pessoal? Bom, então se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. E no mais é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis. E eu fui!